Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Ed Melo e este é o seu programa Personalidades. Entrevista com informação e credibilidade. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Ed Melo, programa Personalidades. Para você que está em São Paulo, capital, canal 33.3, o nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Em Campinas e região, 47.1 e, é claro, você em Sorocaba, acompanhando através do canal 20.1, nosso muito obrigado. Programa Personalidades, sempre trazendo para você um case de sucesso. CEOs, escritores, empresários, pessoas que fazem a diferença pelo Brasil e o mundo. O meu convidado hoje é representante de uma das maiores marcas de materiais esportivos do Brasil, também do mundo. Com gestão da Basic Properties, ele conduz ações sociais e identificando sempre as melhorias necessárias para a continuidade da marca, valorizando projetos sociais, parceiros, licenciados, clubes e pessoas. Seja muito bem-vindo, Fabrício Michelini. Muito obrigado, Edson. Eu estou muito feliz de estar aqui com você, né? Satisfação é nossa. Nossa, a satisfação que eu tenho de estar sentado em uma das cadeiras onde tem um audience muito legal, porque aqui só se fala de verdade, só se fala de projetos, só se fala de pessoas do bem. Às vezes, muitas vezes, pessoas do mal, aí você tira deles, eu venho muito no seu programa, você tira dele a parte boa, você consegue tirar do diabo a parte boa, ele virou um anjo. Projetos sociais, projetos que são encabeçados por Fabrício Michelini, grandes parcerias que a partir de agora você vai conhecer um pouco mais. Quando eu falo case de sucesso aqui no programa Personalidades, realmente é trazer pessoas que fazem com que as comunidades, o país, o estado, o município, os clubes funcionem perfeitamente, com empatia, com qualidade de vida, com amor pelo próximo. Mas, Fabrício, fale um pouquinho das suas atividades no Brasil e também com a Capa, né? Sim. Representando a Capa Sul-América. Então, eu faço parte de um grande grupo chamado BasicNet, né? Ele tem sede social e física na Itália, em Torino. E ela é proprietária de várias marcas esportivas. Uma das principais e talvez uma das mais importantes no âmbito esportivo, de futebol e de esporte até extremos, é a marca Capa, né? Certo. A BasicNet Itália, ela tem várias sedes no mundo. Tem Basic América, Basic Ásia e, no futuro, talvez, a Basic Sul-América, né? Eu dependo da Basic América, que se chama Basic Properties, que ela que representa o Norte e o Sul-América. Certo. O que está acontecendo com a Capa e com as outras marcas, que são Brico, que são Superga, que são Sebago, que são Roupa de Capa também, elas estão aumentando e crescendo. Então, não tem mais espaço de ter uma Basic Properties que depende e que ela consiga ficar nas costas as duas Américas inteiras. Então, talvez um dia a gente separe as duas Américas. Na Itália, imagina que na Itália tem a Basic Itália, né, que é uma sociedade que representa todas as marcas que a BasicNet tem. Certo. E ela depende dela mesma. Quer dizer, no mundo todo a gente tem licenciados. No Brasil temos, na Argentina. Os licenciados quem são? Aquele que no país representa a marca. Aqui, no Brasil, em particular modo, é a SPR, né? Esse PN nosso, ele tem a franquia de vários clubes, né, importante, e ele é dona da marca Capa aqui no Brasil. É ela que manda, entendeu? E a gente só dá um apoio para essa marca, na parte da roupa, né, do apparel. E depois temos a Vectro, né, que é da parte do tênis. Eu até agradeço
o nosso amigo Caio, né, que me deu a possibilidade de chegar aqui e representar eles, né? E eu agradeço também o Júnior, né, da Vectron, que me deu a possibilidade de representar eles aqui como Basic Net, Basic Prosper, mas como licenciado no Brasil. Licenciado no Brasil, e lembrando você, meu amigo telespectador, internauta, você que está nos acompanhando através das principais plataformas digitais, que o Brasil é um país continental, é um país gigantesco, grandes clubes de futebol, grandes eventos acontecendo, realizações esportivas Ns. O brasileiro é um fanático pelo futebol, pelo amor, pelo esporte, um esporte que muda vidas. Mas, Fabrício, quantos anos à frente deste projeto? Então, aqui eu represento a marca Capa e as outras marcas do grupo Basinet, são 17 anos. 17 anos que estou aqui, eu vim trabalhar no Brasil, porque eu já morei aqui muitos anos, então a gente precisava de uma pessoa que falasse o idioma, né? Entendesse a cultura, né? Entendesse a cultura. E eu sou o olho e ouvido da Basinet, mas também eu sou a pessoa que fala, também dá uns palpites que ou é certo ou estou errado. O Brasil, como você falou, Ed, falou como sempre muito bem, é um continente. É verdade. Então, o que acontece aqui no Brasil é espelho do mundo inteiro. Aqui tem norte, tem sul. Estamos começando a ter clima diferente. Então, a Basinet, a marca Capa, não tem somente mais a t-shirt, a manga comprida, tem manga comprida, tem casaco. Então, graças a Deus que esse clima está mudando para a gente apresentar mais produto possível. Mais alternativas. Mais alternativas. Sem entendeu? dizer que agora em Santa Catarina são 2 graus, menos 2, nevando, né? Eu tava lá em Gramado semana passada. Olha só. Também por motivo de patrocínios, né? E motivos sociais também. E realmente era muito. Eu já estou acostumado ao clima do Brasil, então eu coloquei a manga bem comprida. Né? Uma manga comprida, mas verdade. O clima de lá é um clima que para nós é uma primavera. Né? É um país que, né, você está no sul, sudeste é um clima, você vai para o nordeste é outro ambiente, você vai para a região amazônica, Pantanal. É o Brasil que nós amamos e também temos a presença de um dos grandes profissionais da arte esportiva, que tem uma visão ampla do mundo, né? Até porque também com o apoio da Basic Properties, Fabrício Michelin, ele traz informações, leva informações e vai acolhendo o clube e as pessoas. Quando eu falo acolhendo, Fabrício, além das parcerias, você também é uma pessoa, é um cidadão, é um homem de visão e essas parcerias te levam a projetos sociais, a fazer com que os produtos da Capa aqui no Brasil também alcance pessoas que têm mais necessidades, né? Portanto, esses projetos dirigidos por você com a Capa, alcançando comunidades, alcançando pessoas com deficiência, pessoas que também fazem com que o esporte movimente essas pessoas. Fala um pouquinho desses seus projetos sociais e como pensar nisso e, ao mesmo tempo, equilibrar os projetos da Capa. Então, uma coisa importante que vocês têm que saber, que eu me aproximei a tudo isso porque eu tive um acidente 10 anos atrás e virei tetraplégico. Eu tenho uma deficiência física, né, na parte direita do meu corpo e eu fui convidado aí no Sara Kubitschek, né, que é um hospital de referência do medula, né, da medula, né? A minha medula foi comprimida, né, senão não ia mexer. E me abriu o olho em tudo que é deficiências. Então, eu sou um caso, nesse momento aqui, eu sou um caso de deficiente que estou ajudando eu mesmo a me sentir bem com os meus colegas, entre aspas, entendeu? Então, me aproximei de todo esse projeto porque o que aconteceu comigo. As limitações não te limitam. Não me limita. E olha só, eu sempre falo para todo mundo uma coisa minha particular, tá? Então, eu vou falar para vocês também, aprenderem a lição, né? Que tudo o que aconteceu desde 8 de agosto de 2015, quando eu caí no chão de caduta própria, né? Se fala da altura própria, desmaiei por 4 horas,
e levantei sem mobilidade, tudo que aconteceu naquele dia só foi coisa maravilhosa. Se Deus me falasse hoje em dia, com aquela voz de Deus, né? Ei, Fabrício, você quer voltar como antes ou ficar assim? Não mexe comigo, porque eu estou entendendo muita coisa a mais, eu me aproximo da humildade. Eu nunca fui uma pessoa tão humilde, né? Que nem agora, eu não estou sendo muito. Pô, estou no programa do Ed. Cara, não tem? Você é uma personalidade, Fabrício. Eu posso ser humilde nesse sentido? Não tem jeito, não. Como vocês falam, a minha bola está... Está cheia, bola cheia. Minha bola, né? Mas é sempre você é o capitão do time hoje. E eu me aproximei. Se eu contar tudo, vai ter 4 programas, viu, Ed? Você Mas volta, eu viu? Conversei com a escolinha do meu filho, né? Aí eu me aproximei à Seleção Brasileira de Deficiências Intelectuais e Física dos Down. Certo. Eu fui convidado no Paralímpico a fazer parte da CBDI, né? A CBDI é Seleção Brasileira, a Confederação Brasileira de Deficiências Intelectuais. Hoje eu faço parte da equipe, né? Como responsável dos patrocínios, né? Certo. E eu sou tricampeão do mundo no futsal com os meus meninos Down. Tricampeão mundial. Tricampeão mundial. O último mundial foi agora na Turquia. A gente ganhou dos turcos, né, em casa, perdendo no primeiro tempo de 5-4 e viramos o jogo a 9-5. Parabéns. Então, foi realmente muito emocionante. Chorei. Eu choro sempre, tá? Se eu chorar agora, me desculpa, mas... emoção saudável. Emoção saudável. Então, esses projetos me aproximaram por causa que eu faço parte do grupo, né? Então, é isso, né? E graças a Deus por isso. E graças a Deus, tem tudo que Deus faz, tem sempre uma segunda... Ele está te dando uma segunda chance. Verdade. E deu para mim 3 chances. A chance de ter um filho maravilhoso, que eu não pude curtir, nunca pude levar ele no braço, que ele nasceu 6 meses antes do meu acidente, eu nunca peguei ele no colo. Então, isso aqui é a primeira coisa, Deus me deu um filho. E depois a gente vai contar também uma história do meu filho, mas estamos aí. Emoção. Sentimos a emoção nesse momento de Fabrício Michelini. Realmente, o cuidado com a empatia, com o esporte, com a educação, o investimento no esporte é importante, mas o detalhe, né? A famosa empatia, você sentir a dor do outro, você estar do lado da pessoa, acompanhar, vivenciar isso. Nada é por acaso. Deus sabe o que faz e sabe de todas as coisas. É case de sucesso aqui no programa Personalidades. Portanto, você não se limite. Busque o seu máximo, faça o seu melhor. Edmelo, eu sou cadeirante, faça o seu melhor. Edmelo, eu tenho uma deficiência, eu preciso de muleta para me movimentar. Faça o seu melhor, acredite no seu potencial. Viva a vida respirando, amando as pessoas, abraçando e, claro, se aproximando de pessoas de bem, como é Fabrício Michelini, que está conosco hoje, contando um pouco da história. Mas, Fabrício, quais os clubes em parceria hoje com a Capa, que apesar de ser um Brasil continental, a Capa, ela apresenta, né, algumas parcerias no nosso Brasil brasileiro? Então, o que acontece? Eu tenho que ir atrás da história, né? Sim. Começamos com um grande time como o Grêmio, e as primeiras parcerias que a gente teve com o clube, e passamos muitos clubes. O clube hoje em dia que dá muita satisfação para a gente, não tanto no jogo quanto de importância, é o Vasco, né? O Vasco da Gama, o histórico do Romário. O Romário vestiu a nossa camisa Capa quando eles ganharam o título. Agora estamos com a Chapecoense, que ela teve... A Chapecoense teve esse acidente, né? Como o Torino Calcio, na Itália, teve, que caiu o avião em Superga, e caiu o avião também no meio do mato, né? História parecida, né? A gente tinha quase a obrigação de patrocinar a Chapecoense por causa da história. Quando o Torino Calcio teve o acidente de Superga, né? Que ele estava com a marca Capa. Entendi. Então, puxa vida, foi uma propaganda, entre aspas, ruim, né? Boa, porque foi sempre muito falado, mas ruim porque morreu o time inteiro. Se salvaram 2 ou 3 pessoas no time. E aconteceu com a Chapecoense? O que aconteceu com a Chapecoense? Hoje em dia, a gente está com a Chapecoense com um olho de agradecimento para eles, porque eles já fizeram um jogo com o Torino na Itália, certo. E eles estão
pegaram a nossa marca e estão, puxa vida, eles estão beijando a marca mais do que o escudo. O escudo, entendeu? Porque eles sabem da história que teve a capa com o Torino Calcio. Porque ter uma marca forte como parceria, né? Infelizmente, em momentos difíceis, momentos felizes, momentos dos títulos, é sempre importante, mas também este momento de tragédias, vamos dizer assim, é fundamental que você tenha uma parceria sólida com empresas sólidas que realmente estão ali para dar o mínimo de suporte para que isso aconteça, né, Fabrício? Exato. Olha o caso do Vasco da Gama. O Vasco da Gama, a gente acompanhou ele por anos, né? Certo. E ele caiu na Série B. Ele foi um ano na Série B. Certo. A gente tratou ele como se fosse Série A. Tudo enxoval, tudo que a gente prometeu, tudo o contrato que eles tiveram na A continua sendo. Eles tiveram, desculpa o meu português, que depois de 40 anos de Brasil, eles também. Fica à vontade que o técnico da seleção brasileira também é italiano. É verdade, Ancelotti, ele vai tomar dificuldade. Os italianos estão tomando conta do Brasil e do programa Personalidades. Fique à vontade, viu? Então, a gente trata, e eles ficaram muito agradecidos. Quando eles voltaram na série A, as marcas todas foram encontrar com eles. Pô, o que eu te patrocinava? Não. No momento de dor, de rebaixamento, a capa tratou a gente de primeira linha. Na alegria e na tristeza. Na alegria e na tristeza. No amor, né, no casamento, aconteceu mais separação do que a gente conseguiu ainda unir com o Vasco. Mas ela não abandonou a gente. Não abandonou nem com o aumento de enxoval, com o aumento de dinheiro. Isso é um time. Isso eu tenho que agradecer muito. Estrutura séria e parceria. Muito também os meus colegas, que é o Caio, né, que faz parte da diretoria da SPR, do André e do Marcelo. Né? O Marcelo são os três que conseguem segurar os times. Pilares e parcerias que funcionam bem pela capa. E outra coisa, no resto do mundo a gente tem muito licenciatário, mas que tem essa garra desses três. Estão no Brasil. Estão no Brasil. Fiquem no Brasil. Caio, Marcelo. O Marcelo e o André. E o André. Eu não vou falar o sobrenome, mas porque... Alô, Caio, Marcelo e André. Um abraço de Fabrício Michelini, do Ed Mello. E quando estiver em São Paulo, passe aqui, viu? Para contar um pouco também da história de vocês e dessa parceria. Fantástico. Será um prazer recebê-los. Claro, o Vasco da Gama, do eterno Roberto Dinamite, Edmundo, Romário... Grandes craques, hein? Exato. Vascão da Gama. Todos passaram pela capa. É verdade. E todos estão lá no museu, tem um museu lá no Vasco, né? Lá no estádio, e aquelas imagens e aquele enxoval vai ficar marcado lá. A capa já faz parte da história do Vasco. Parabéns, Vascão da Gama, e a nossa torcida para que o Vasco da Gama permaneça na Série A e com certeza venha render muitos frutos ao lado da capa. Mas é claro, falando de esporte, eu não vou perder o gancho, você conhece o Ed Mello, os convidados vêm para cá e eu sempre dou aquela apertadinha um pouco maior. Falando agora sobre time do coração, Fabrício. O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, vai fazer um Mundial maravilhoso. Eu tenho certeza, o Brasil joga agora contra o Equador, mas estamos de olho no Mundial. Qual o time do coração de Fabrício Michelini? Então, o time do coração meu é o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, o Galo? Mas por quê? Mas por o Galo. Eu não vou falar de seleção porque eu quero ver... Só porque o Hulk está lá, né? Pois é, também porque meu filho torce pro Galo. Mas olha só, quando eu morei 2 anos na Espanha, treino na União Soviética, da União Soviética em 74 eu vim para o Brasil. Eu não torcia para nenhum time. Então, eu fui morar em um bairro em Minas Gerais, em Belo Horizonte, que era atleticano. Então, eu tive, mesmo sendo italiano, que tinha que torcer para o Cruzeiro, para o Palmeiras, né? Eu torci para o Atlético Mineiro. Quando eu voltei na Itália em 81, certo, eu ainda tinha que escolher meu time. Eu escolhi a Juventus só por causa das cores do Galo, que era preto e branco. Olha só. Então, o meu time italiano... a Juventus, certo, mas por causa do Galo, porque é preto e branco. Então, o meu time de coração é o Galo. Brasil e Itália, se enfrentaram, eu vou ser Itália. Mesmo com o Ancelotti aqui, eu sinto muito, mas... Entre Brasil e Itália... Ainda o meu coração ainda é italiano. Eu quero estar com você em uma final da próxima Copa do Mundo. Vai ser meu hóspede. Entre Brasil e Itália. Vai ser meu hóspede de honra lá. Por favor, hein, Fabrício? Lembre do Ed Mello.
Já já eu volto para muito mais com Fabrício Michelini aqui no programa Personalidades. Eu te espero. Olá, eu sou Ed Mello, programa Personalidades, e eu quero falar com você, meu amigo empresário, você que tem um produto, a sua marca e quer divulgar para todo o Brasil, para São Paulo, capital, interior e também através das principais plataformas digitais. Venha divulgar conosco aqui no programa Personalidades. Fale com a nossa produção, com a nossa equipe de marketing e estamos à sua inteira disposição. O telefone é o 011 95599 9341. Divulgue a sua marca para São Paulo, capital, pela TV aberta e através das principais plataformas digitais. Quem não é visto, não é lembrado. Vem você também para o programa Personalidades. Entrevista com informação e credibilidade. Estamos de volta com o programa Personalidades. Você que nos acompanha, meu muito obrigado. Toda quinta-feira, 21h, eu espero por você, com reprise aos domingos, às 6h30. Programa Personalidades, sempre trazendo um grande case de sucesso. Hoje comigo, Fabrício Michelini, ele que representa a Basic Properties, também a Capa Sul América, falando sobre os projetos da Capa, falando sobre ações sociais, falando sobre atividades e um pouco da sua história também ao lado das pessoas com deficiência, apoiando o esporte, apoiando a qualidade de vida e as pessoas que necessitam de apoio. Fabrício Michelini que disse que entre Brasil e Itália é Itália. Em Minas Gerais é Galo. Alô, você torcedor do Galo, grande abraço, mas ele abraça o Brasil inteiro, está sempre ao lado de grandes clubes e grandes projetos sociais. Falando em projetos sociais, Fabrício Michelini, como mudar as pessoas, o mundo e as atitudes através do esporte? Essa demanda aqui não estava concordada, não. Que a gente concordou assim, de não me apertar muito, essa foi boa, viu? Vou ter que pensar, eu não vou pensar. Já sei a resposta. Pronto. O que acontece? Vou fazer um exemplo muito bom. Os meninos Down, que eu trato com muito carinho, certo, eles não fazem só um esporte, só a natação, só atletismo. Cada esporte que eles fazem tem um sentido. Eu chamo ele de linguinha, né? O nome dele é Armando, né? Mas eu chamo ele de linguinha. Ele sempre fica com a linguinha assim, emocionado ali. Eu falei, pô, mas você joga bem pra caraca de futebol, por que você corre também no atletismo? Eu corro porque é liberdade. Correr. Olha só. Então, o esporte para ele, na corrida, é ser livre. Corre. Ele não sabe se está chegando, se está ganhando, ele corre. Então, o esporte é correr, liberdade. Então, o sentido de esporte, nesse caso, é liberdade. Aí, eu fui falar com
Desculpa, eu tenho uns apelidos com esses meninos, não vou falar apelido porque tem uns apelidos que são fora, né? Mas eu falei, pô, você é um craque, porque todos jogam bola, todos aqueles que da seleção da CBDI, né? Entendi. Que eles fazem outro esporte. Então eu fui falar com, não posso falar o apelido, mas ele nada, ele entra na vasca, né, se fala na piscina, começa a nadar para cima, para baixo, para cima. Diz, mas, pô, você vai cansar para jogar bola. Isso me dá fôlego. Aí, quando eu nado, eu tenho mais tempo para pensar. Força, tempo, Mas como, fôlego. pô, eu tenho que pensar. Porque eu nado e não tem ninguém que me enche a paciência, que eu tenho que ir para a esquerda, para a direita. Ninguém me atrapalha. Eu estou na raia então, exato. até o final. A esporte também é parar um minuto para pensar. Você faz um esporte e pensa. Imagina a maratona. O cara faz 40 quilômetros, tem que pensar um pouquinho, né? Sim. O que ele vai fazer. Então, o esporte aproxima muito as pessoas daquele que ele necessita mesmo, entendeu? Não é somente fama de ganhar, de ter um ouro, de ter uma Olimpíada. É ser ele mesmo no momento mais importante. Ele é o campeão dele. Ele é o campeão dele, exato. Parece um jornalista, né? Ele é o campeão dele. Quando você é campeão do que você faz, Edmelo, eu sou empresário, tenho uma doceria, tenho uma lanchonete, tenho um clube, tenho uma empresa esportiva, tenho uma loja. Seja campeão do seu projeto. Faça o seu melhor, porque aí as consequências vêm. Bons clientes, boas vendas, bons projetos e principalmente bons resultados. O campeão está aqui do meu lado, Fabrício Michelini, sempre trazendo um toque a mais de empatia, de respeito pelas pessoas e principalmente falando também sobre as pessoas com deficiência. E nessa linha, Fabrício, qual é a primeira atitude das crianças e jovens, adultos, que buscam ser jogadores de futebol com a síndrome de Down? Então, eu sempre falo então, né? Vocês falam, o mineiro fala né? Né, eu falo então. Eu vou fazer um exemplo do meu filho. Meu filho nasceu, entre aspas, normal, com nenhuma deficiência física, mas eu convidei ele para ver a seleção de Down. Eu fui em Campo do Jordão com ele, convidei ele foi com a seleção brasileira e ele jogou com a seleção brasileira. Aí, depois disso, eu levei ele no Paralímpico, para ver o Paralímpico, onde eles treinam. Estava antes das Olimpíadas. Então, esse negócio de Paralímpico, ele ficou lá entusiasmado. E ele me fez duas perguntas. Sim. Pai, por que você não me fez Down? Aí eu ia jogando na seleção brasileira. Olha só. Pai, se eu quebrar um braço e eu tiver sem um braço, sem uma perna, eu posso treinar aqui no Paralímpico? Nossa. Eu não vou falar de Down, não vou falar de pessoas que têm deficiência, que falam assim, não, eu sou deficiente, eu gosto de esporte. Eu falo do menino que não tem deficiências, que gostaria de ter para se aproximar a esse tipo de esporte, de uma seleção brasileira de Down, de um Paralímpico. Ele viu uma pessoa que estava sem perna, sem braço, tudo mecânico. E praticando o esporte. Fala, pai, se eu arrancar uma perna, eu posso treinar aqui? Pai, por que você não me fez Down para eu jogar na seleção? Então, eu acho que essa aqui é a melhor resposta, né, da sua pergunta. Nós ficamos sem resposta. Então, esse aqui, eu vinha ter 10 anos, né? Bom de bola, mas não dá para entrar na seleção, né? Entendi. Mas, por enquanto, essa aqui é uma resposta de um menino sem deficiências que ensinou para mim muitas coisas, né? E vai continuar ensinando, apenas 10 anos, com certeza com um detalhe muito importante, que é o respeito e também oportunidades, né, que essas pessoas têm para praticar esse esporte. Não ter nenhuma deficiência e querer estar junto. O que eu percebo, Fabrício, com o seu comentário, é o brilho no olhar dele, a maneira como ele observou esses esportistas que, mesmo com deficiência, deveriam estar ali entregando o máximo, fazendo o máximo e fazendo com alegria, com satisfação. Porque a criança é isso, ela observa aquilo e se ela quer fazer, é porque ali ela identificou algo muito grandioso, né? Uma resposta muito positiva. Exato. E quando ficou na hora de ir embora, né? Falou, pai, tá 2-0 aqui para o sem perna. Aí depois ele falou, não, aí foi no dia seguinte, pai, peraí, que tá jogando os cegos. Eu quero ver como ele joga bola os cegos.
Aí ficou muito interessado. Eu vou falar assim, Pai, Mãe, Espírito Santo, amém. Por favor, leve seus filhos aonde tem essas pessoas maravilhosas que praticam esporte. Olha mais o Paralimpíadas que as Olimpíadas. Olha o que acontece depois do Paralímpico. Depois das Olimpíadas tem o Paralímpico. Sim. Cara, uma emoção. Você vê gente sentada na cadeira de roda jogando ping-pong. Vou te contar esse caso aqui. Depois não conto mais nada não, tá? Está registrado. Está registrado. É legal. Eu estava no Sarah Kubitschek olhando a minha anomalia, né? Certo. Aí eu não sou canhoto, né? Aí comecei a jogar com a esquerda ping-pong contra um cadeirante. E achando bom, né? Bola cheia, pô, eu estava ganhando, né? Aí o professor lá, que é médico, falou assim, Fabrício, nossa, tá bom, né? Com a mão esquerda, estou com a mão esquerda, né? Mas esse cara aí está cadeirante. Faz um favor para mim. Pega aquela cadeira de roda, agora joga. Eu não peguei uma bola. Se posiciona na cadeira. Eu me posicionei na cadeira, eu não consegui pegar uma bola no cadeirante. Quer dizer, é fácil fazer as coisas quando você está bem. É difícil quando você está ruim. Na adversidade. Na adversidade. Exato, na adversidade. Então, eu tomei de, tipo assim, 3-2. A outra foi com... Levou um banho. Levei um banho. Então, isso para falar assim... se posicione no lugar dele. Se imagine você ser uma perna, ser um braço. Você vai se aproximar mais dessas pessoas. Se você se aproximar pensando que isso aqui é uma deficiência, você está errado. O dia que pode acontecer com vocês, você vai ter que se adaptar. E eu me adaptei muito. Eu estou me adaptando a falar com você, de que eu estava muito emocionado e agora estou me sentindo em casa, viu? Que bom. Está muito bom aqui, muito legal. É isso que nós queremos, do nosso convidado. E claro, você tem uma história de vida espetacular, né? Desde as limitações até o auge. E eu sempre cito, né? Você quer ver um case de sucesso, assista o programa Personalidades, porque sempre trazemos alguém que vai agregar valor ao seu dia a dia. Não é só entrevistar, perguntar. Tá muito fácil, o Ed senta, pergunta e tá tudo bem. Não, analise a história. Tenho certeza que nesses 30 minutos do programa Personalidades, você já pensou aqui várias informações passadas por Fabrício Michelini. Estamos chegando ao final, meu amigo. Que pena. Rápido, direto, claro, mas a pergunta é, qual é o legado que fica para esta e para as próximas gerações? Então, puxa vida, isso aqui também não estava combinado, né? Não. O cara é foda, vou ter que me ajeitar aqui para responder. Se ajeite que é a última. O que é o futuro para vocês? É só esperar o dia de amanhã. Curta o seu passado, lembre do seu passado, curta o seu presente, mas pense no seu futuro. Entendeu? Eu estou pensando no futuro do meu filho. Eu acho que eu estou no bom caminho. Então, ele já se aproximou o que é deficiência, já se aproximou muito o esporte. Vou te contar isso aí, rapidíssimo. Campeão mineiro de judô, faixa azul. Falei assim, pai, eu quero parar. Eu sou faixa azul que nem você, eu fui faixa azul. Tá. Eu já ganhei um título. Eu posso fazer vôlei? Não deixe de aprender outras coisas, que seja no esporte, que seja na vida, experimente de tudo. Porque o dia que você, se Deus quiser, ter uma experiência como a minha, você já vai saber falar de qualquer coisa que se aproxime à sua pessoa, física e mental. Fabrício Michelini, pode aplaudir em casa, fique à vontade, eu sei que você está aplaudindo, você também nas redes sociais, você que nos acompanhou até agora no programa Personalidades, representando a Capa Sul América, representando a Basic Properties, e nos trouxe um pouco dos materiais que são produzidos pela Capa para todo o Brasil. Temos essa bola, não é isso, Fabrício? Então, essa bola aqui representa o quê? O globo, tá? Tem o símbolo da CBDI, que é o símbolo da deficiência. Essa bola é homologada em todo o mundo como bola oficial para jogos para síndrome de Down. Ela é feita de um material anti-choque, então não é uma simples bola. Tudo o que tem das nossas como se chama? Dos nossos acessórios tem uma tecnologia. Sim. Esse é feito para dar chute para um pé de uma pessoa não habilitada a chutar. Adequado. E eu trouxe para você também, tá, né, um presente. Muito obrigado. Que é da CBDI, né, é a camisa da seleção brasileira
oficial, né? Oficial da CBDI, tá? Seleção brasileira. Brasil! E eu vou dar para o Ed, né? Você tá um brincando. dia para lhe mostrar. Ô, meu Brasil brasileiro! Exato. Obrigado, viu? Marca a capa. Tamo e aqui. eu trouxe agora, exato, legal. Olha só que a Gillette linda. é nosso parceiro também, viu? A gente não tem ciúme de ter outros parceiros que investem no que é a deficiência, e a Gillette uma marca americana, a capa uma marca italiana, só tem estrangeiro aí de bom. Vem pra cá também, Gillette. Fantástico. Não tem problema. Fantástico. Aqui, ó. E eu trouxe também para você, eu fiz uma pergunta anteontem, quando a gente se encontrou, né? Foi. Qual é o seu time do coração? Eu sou Juventus da Moca. Pois é, Ó. pois é. Aqui, Juventino. eu trouxe para... Fantástico. Até coloquei a gravata. Eu trouxe para vocês, Tá brincando? uma série limitada da camisa retrô da Juventus, tá? Você vai ter um número. Grenai branco, meu amigo. Eu gostaria que você abrisse, né, e mostrasse também a camisa. Claro. Então, esse aqui é um presente que o clube da Juventus fez para você. Moleque travesso. Trabalho. Eu sei que você vai fazer a cobertura da festa Tem festa junina aí. Festa junina, 5, 6, 12 e 13, 19 e 20. O melhor arraiar no Clube Juventus da Moca. E olha só, gente. Dá licença aqui, Fabrício. Muito obrigado. Juventus da Moca, toda a direção, meu abraço. Exato. Aqui, ó. Olha Vou só pegar para você, coisa né? linda, cara. Esse aqui foi a primeira, uma réplica, né? Lógico, da primeira camisa. A primeira camisa. E só tem 100 peças dessa camisa. E você, o número... 100. Não, aqui embaixo, ó. Ah, eu sou 29. 29. A camisa 29 dá 100 peças. Olha que tá? linda a caixa Então, também. Por favor. Muito obrigado. Número no próximo 29. No próximo jogo você vai vestir No próximo jogo eu vou estar com ela. Me encontro lá no Clube Atlético Juventus. Aliás, grande beijo a toda a direção, a toda a equipe, toda a administração. Muito obrigado. Clube Atlético Juventus, o nosso Que é querido... patrocinado pela capa, viu? Moleque Travesso patrocinado pela capa, é verdade. A capa também patrocinando os uniformes do departamento do clube profissional de futebol do Clube Atlético Juventus. Está aqui, ó, as camisas do meu Brasil e a camisa do Juventus. Fabrício Michelini, eu estourei o tempo, mas foi de propósito. Puxa, mano. Porque com você tem que ser diferente, tem que ser especial. Eu quero agradecer imensamente. Muito obrigado a você. O carinho, o respeito, Muito obrigado. que é mútuo. Aí, Conte agora, conosco. Agora já estou emocionado, tá vendo? Conte conosco. Ele falou, você vai apostar comigo, você vai chorar. No Brasil, na Itália, por onde você estiver, estamos à sua disposição. E a sua. Muito obrigado pela parceria. Agradeço. Obrigado. Valeu, povo. Personalidades comigo, Ed Melo. E lembre-se, sonhe, acredite e realize. Você pode. Eu sou Ed Melo, programa Personalidades, entrevista com informação e credibilidade. Eu te espero. Só vem.